Idolatria. Este é um termo bastante conhecido no dia a dia, mas o que de fato significa ser idólatra? Porque a idolatria ela causa de prejuízo e de impacto na vida de serviço a Deus. No vídeo de hoje nós vamos descobrir juntos este tema tão importante. Portanto, fique comigo até o final desse vídeo para que possamos entender muito bem este tema. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao canal de Daqui. Eu sou o Willan Santos e nós estamos iniciando mais uma videoaula aqui do comentário das lições bíblicas da CPAD. Estamos no quarto trimestre das lições bíblicas e a lição de hoje que vamos comentar junto com os irmãos é a lição de número 3. A lição de número 3 vai tratar sobre o tema as abominações no templo. O que são essas abominações? Como que Deus ele se utiliza do profeta Ezequiel para trazer uma mensagem de alerta ao seu povo. Nesta videoaula, nós iremos juntos compreender este tema bastante importante, que tanto está vinculado com o tema central, palavra-chave da lição, a idolatria, que causou ao Senhor Deus algo tão terrível, algo tão difícil de suportar, que Deus trata como abominação. Muito bem, o tema da lição de número 3 são as abominações do templo. Esta lição a ser estudada em sala de aula no dia 16 de outubro de 2022, onde você vai estar comentando, vai estar esclarecendo as dúvidas dos seus alunos em sala de aula, e certamente vai ser uma bênção para você e para a sua classe. O texto áureo da lição está registrado no capítulo 8 do profeta Ezequiel, que diz da seguinte forma: E disse-me, filho do homem, vês o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. A verdade prática ainda diz assim: o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações. E isso serve como prenúncio da apostasia generalizada dos últimos tempos. Forma como o povo de Deus apostatou, e esta palavra apostasia é uma palavra grega que significa afastamento ou esfriamento na fé. Então, esta apostasia do povo de Israel aponta para a apostasia futura que também ocorrerá sobre toda a terra. A leitura bíblica em classe está no capítulo 8 do profeta Ezequiel, os versículos 5, 6, 9, 12, 14 e 16. É a partir desta leitura bíblica que o pastor Ezequiel Soares vai desenvolver todo o escopo da lição de número 3. Que dentro desta lição, Deus ele vai falar com o profeta Ezequiel e vai mostrar para ele pelo menos quatro imagens, 4 cenas muito características que vai mostrar como que Deus estava irado por conta da idolatria ocorrendo no templo do Senhor, ocorrendo em Jerusalém. Bom lembrarmos que na lição passada, no capítulo 7, nós vimos que Deus trouxe uma mensagem exortativa, uma mensagem a chamar o povo ao arrependimento. No entanto, este povo não quis se arrepender. Então Deus anuncia os juízos que estavam para vir, só que esses juízos viriam
acontecer 7 anos após os prenúncios dito por Ezequiel no capítulo 7. No capítulo 8, Deus vai apresentar, a partir dessas 4 figuras, como estava a situação espiritual do povo em Jerusalém. Pois eles acreditavam que o templo não havia ou não viria a ser destruído. Então, desta forma, eles podiam praticar tudo o que achavam por bem praticar, de forma que deveriam cultuar os falsos deuses, porque, afinal de contas, vai ser uma tônica crescente aí no capítulo de número 8, eles entendiam que Deus não estava vendo, que Deus não estava contemplando o que estava acontecendo. Este foi um ledo engano que o povo estava envolvido. Então note que a partir do capítulo de número 8, o profeta Ezequiel, ele vai se utilizar da literatura apocalíptica. Esta literatura apocalíptica, ela se caracteriza pela presença de símbolos, de sonhos e de visões. Então, neste contexto, o Senhor Deus apresenta para o profeta Ezequiel uma visão através da qual ele é transportado, transladado em espírito da Babilônia, de Tel Aviv, onde havia aquele grupo de judeus exilados ali na Babilônia. Já dissemos que essa Tel Aviv, ela está aí distante da cidade de Babilônia, pelo menos 160 quilômetros. Então, lá no meio dos exilados de Judá, Deus toma o profeta Ezequiel, que estava em sua casa, e leva-o em espírito até Jerusalém. A finalidade era apresentar, era mostrar para Ezequiel como estava a situação espiritual do povo. Então, o capítulo de número 8, ele inicia esta nova modalidade de literatura apocalíptica, que o profeta Ezequiel usa dela, ou faz uso dela, tanto no começo do seu livro, aí no capítulo de número 8, e também lá no final, a partir do capítulo 40, ele vai fazer uso também desta literatura apocalíptica. Então, o Senhor Deus o leva em espírito, Deus o revela as abominações que estavam acontecendo no templo de Jerusalém. Então, o Senhor Deus, ele apresenta para Ezequiel esta que é a segunda visão que Ezequiel tem, e nós vamos perceber que o profeta Ezequiel, ele vai receber da parte do Senhor uma série de 7 visões durante o período aí que abrange a parte final de Jerusalém, ou da destruição da cidade de Jerusalém. E essas visões, elas estão focadas em 3 temas diferentes. Então, primeiro, tem o tema do julgamento sobre a casa de Israel. Esse grupo de 7 visões tem como segundo tema o julgamento das nações, e por último tem como o terceiro tema as bênçãos futuras para Israel. Então note que é muito interessante você comentar em sala de aula, você escrever para apresentar para os seus alunos, que com respeito à estrutura dessas visões que o profeta Ezequiel tem, nós vamos perceber que o capítulo de número 8 a 11, eles vão fazer parte de um mesmo volume literário, onde vai apresentar pelo menos 5 pontos elementares importantes deste grupo literário que Deus vai utilizar o profeta Ezequiel dentro dessa literatura apocalíptica. Então veja que, em primeiro lugar, Deus vai apresentar para Ezequiel a idolatria no templo. Isso está no capítulo 8, versículo 1 a 18. Depois, em segundo lugar, ele vai apresentar a morte dos idólatras, que é o que vai tratar o capítulo de número 9, versículo 1 a 11. Depois ele vai tratar
sobre o afastamento da glória de Deus do templo, em virtude das abominações do capítulo 8, a glória de Deus se afasta do templo de Jerusalém. Isso está no capítulo 10, versículo 1 a 22. E depois, em quarto lugar, ele vai tratar sobre o juízo sobre os responsáveis pela abominação. Isso está no capítulo 11, versículos 1 a 13. E por último, a quinta e última colocação que vai apresentar este compêndio aí do capítulo 8 ao 11, nós temos a promessa do retorno de Israel. Isso está no capítulo 11, versículo 14 a 15. Então veja a importância destas visões apresentadas pelo Senhor. O profeta Ezequiel, ele recebe esta segunda visão da parte de Deus, aí aproximadamente 14 meses depois da primeira visão que ele tem da parte do Senhor, do capítulo 1 até o capítulo 3, é a primeira visão de Ezequiel. Esta parte do capítulo 8 ao capítulo 11 trata da segunda visão que Ezequiel tem. Então, nesta segunda visão, ocorre aproximadamente aí no ano 592. Esse é o sexto ano do cativeiro de Jeoaquim, rei de Judá. O profeta Ezequiel iniciou as suas atividades sacerdotais, mas, sobretudo, a sua atividade como profeta. Lá no capítulo 1, revela que Ezequiel tinha 30 anos quando ele estava em Babilônia, e ele passa a ter visões de Deus e passa, assim, a desenvolver tanto o ministério de sacerdote, o qual ele foi criado para ser durante toda a vida. Ele era um sacerdote da tribo de Levi, como também, sobretudo, um profeta de Deus no meio dos exilados de Judá na Babilônia. Então Ezequiel viu as abominações que estavam sendo praticadas no templo e justifica a razão da ira de Deus sobre os moradores de Jerusalém. Veja que esta visão ela é pretérita, ou seja, é uma visão do passado, mas também com elementos escatológicos, pois apontava para situações que viriam ocorrer no futuro, como a destruição do templo, a morte dos idólatras e o desenrolar dos juízos divinos sobre a cidade de Jerusalém. Então isso é muito importante de você pontuar e frisar com os seus alunos. Muito bem. Nós temos que as visões das abominações que o profeta Ezequiel passa a ter da parte de Deus, se dá a partir do momento que Deus toma-o e leva um espírito até Jerusalém. E como vimos na leitura bíblica em classe, esta forma que Deus leva Ezequiel a Jerusalém, uma forma um tanto dramática. Ele diz que Deus o tomou pelos cabelos, o espírito veio sobre ele, e algo como que uma mão o levou em espírito até Jerusalém. Isto é importante você também frisar que Deus, ele não tem mão literalmente. A Bíblia fala das mãos de Deus, no entanto, esta é uma linguagem antropomórfica. Antropomorfismo é quando se aplica características humanas à divindade, a fim de relacionar a divindade com a humanidade, a fim de entender as manifestações da divindade. Então isso chama-se em teologia de antropomorfismo. Então é quando você se atribui formas humanas a Deus. Por exemplo, quando fala dos olhos de Deus, quando fala das mãos de Deus, quando fala dos pés do Senhor, quando fala de situações ou de características humanas aplicadas à divindade. Isso se chama antropomorfismo. Deus não tem mãos literalmente de carne e osso como nós, porque Deus é espírito. Então frise isso com os seus alunos. Então perceba que Ezequiel foi transladado em espírito para a Babilônia,
para o templo de Jerusalém, né? E tinha a finalidade de ver tudo o que estava acontecendo. Então, a primeira coisa que Deus revelou para Ezequiel foi que eles estavam incorrendo em idolatria e abominações. Então veja que o versículo 5 aí da leitura bíblica em classe está dito: então ele me disse, filho do homem, levanta os olhos agora em direção ao norte. Então levantei os meus olhos em direção ao norte, e ali, ao norte do portão do altar, estava esta imagem que causava ciúmes na entrada. Então veja que esta imagem que causava ciúmes a Deus, e é interessante esta palavra ciúme, porque ciúme, de acordo com o hebraico, quiná, a palavra quiná significa zelo, significa ciúme ardente ou ira. Então era a ira de Deus manifestada por conta do seu zelo pelo seu povo, porque eles estavam trocando Deus por outras divindades. Então esta imagem estava próximo ao portão aos lados do norte. Quando Deus percebeu isso, ele ficou irado por conta do zelo, do amor que ele tinha para com o seu povo, mas eles estavam causando ciúmes em Deus, eles estavam causando ira em Deus por conta daquela abominação. Eles colocaram uma imagem a fim de provocar ciúme em Deus. Então note que, de acordo com os expositores do Antigo Testamento, esta imagem que causava ciúme em Deus era a imagem da deusa cananeia Azerá. Então Azerá era a deusa cananita aí do bosque, era um poste ídolo, assim também era chamada Azerá, um poste ídolo, a qual era cultuada pelos cananeus e que passou a assimilar o culto judaico, o culto dos judeus, a partir do momento que eles tomaram posse da terra prometida. Esta Azerá, ela foi destruída quando da reforma espiritual promovida pelo rei de Judá, o rei Josias. Isso está aí no segundo livro dos reis, capítulo 23, versículo 3. O rei Manassés, que foi um dos piores reis que houve sobre o trono de Judá. Este rei que fazia os seus filhos passar no fogo, era um rei ímpio, era um rei idólatra, que reinou mais de 50 anos em Jerusalém. No entanto, no fim da sua trajetória, ele se arrependeu com arrependimento profundo e Deus o perdoou. Deus perdoou os seus pecados, mas o culto idólatra que ele implantou, ele perdurou por muito tempo. E só lá nos dias do rei Josias, mais de 100 anos depois, foi que esse poste ídolo, ou que esta imagem de Azerá, foi destituída e foi levada ao vale de Cédron e ali foi queimada. Então esta imagem, este culto a Azerá, ele foi ressuscitado pelos judeus no período que parte da elite, da aristocracia judaica, havia sido levada para a Babilônia, deportada para a Babilônia. Então eles imaginaram que Deus havia abandonado a terra. E esta expressão que está no capítulo 8 é importante porque os povos da antiguidade, eles entendiam que se o seu Deus, a quem eles cultuavam, abandonasse a terra estava entregue aos inimigos, a terra seria tomada pelos inimigos, e esta era a perspectiva do povo que permaneceu em Jerusalém quando Nabucodonosor invadiu a Jerusalém e levou 10.000 cativos judeus para a Babilônia. O povo que restou imaginou que por conta dessa invasão Deus também havia
abandonado a terra e por isso eles ressuscitaram o culto a Azerá e passaram a cultuá-la. E esta imagem que foi colocada no portão norte, esta imagem causava irritação, causava ciúme, causava ira no Deus Todo-Poderoso. Então, o culto a Azerá havia sido abolido depois de 100 anos sendo cultuada em Judá e Jerusalém, mas eles ressuscitaram o culto a esta falsa divindade. A adoração a Azerá foi um dos postes ídolos mencionados aí repetidas vezes na Bíblia durante a história de Israel. O profeta Jeremias a identifica como rainha dos céus. Era Azerá. Azerá era também conhecida como Astarote. Então essas divindades eram divindades similares. Elas têm nomes diferentes, mas era a mesma divindade. Então veja que a palavra hebraica usada para imagem, aí no capítulo 8, versículo 3 a 5, ela é única na Bíblia, usada apenas em alguns lugares, em alguns momentos, e um desses momentos é aqui no capítulo 8, para denotar a ira de Deus, para denotar o ciúme ou o zelo de Deus para com o seu povo. Então, esta imagem, esta palavra, que é a palavra hebraica semel, significa literalmente semelhança ou a figura de um ídolo. Então, frise isto, que é muito importante em sala de aula com seus alunos. Muito bem, eu quero convidar você para que se inscreva no nosso canal, curta aí o nosso conteúdo, comente, compartilhe, nos dê o feedback do que você está achando dos nossos conteúdos, dos nossos vídeos. Pode colocar também as suas dúvidas que no tempo apropriado nós estaremos esclarecendo todas em nome de Jesus. Continuando aí no ponto 2, nós temos o culto dos animais e dos répteis. Então é importante que nós frisemos que esta parte do culto às divindades, elas se exerciam, elas se aplicavam de quatro formas. A adoração à deusa da fertilidade, que a gente acabou de ver, que era a deusa Azerá, a deusa cananita, né? Também se aplicava estas abominações sobre a adoração a animais, é o que nós vamos ver aí no ponto 2. Depois, em terceiro lugar, esta abominação estava diretamente ligado com o culto ou adoração à natureza. E por fim, a abominação ela estava associada com o culto aos astros. Então, a deusa da fertilidade, aos animais, à natureza e aos astros. Tudo isso denotava a natureza da abominação com a qual Deus estava irado. E esta expressão abominação significa o ato ou o efeito de abominar. É uma repulsa, é uma aversão. Quem diz isso é o dicionário da língua portuguesa, Roesis. Então note que as palavras hebraicas para abominação, algumas delas, várias palavras que significa abominação, que aponta também para carnes de animais proibido. Abominação significa o ódio, a idolatria dentro do contexto aí do Antigo Testamento. Era também a repugnância por carne de sacrifício estragada, mas nós vamos ver que no contexto aí do livro do profeta Ezequiel, esta abominação estava associada com o culto às divindades da fertilidade, a deusa cananeia da fertilidade, melhor dizendo, como também a adoração a animais e a adoração à natureza e, por fim, a adoração aos astros. Era neste sentido que desenvolvia esta abominação a qual Deus estava
anunciando para Ezequiel que tão pronto ele puniria o seu povo por conta disso. Então nós temos aí o culto aos répteis, este é um outro elemento aí da abominação. O Senhor Deus ele fala com o profeta Ezequiel, e na primeira na primeira imagem que ele apresenta a Ezequiel, eles estão cultuando a divindade da fertilidade, a imagem que causava ciúmes a Deus. Aqui na segunda imagem que Deus mostra para Ezequiel, ele mostra os servos do Senhor que estavam nas suas recâmaras, os sacerdotes, e eles estavam cultuando, eles estavam adorando a imagens de animais pintadas na parede. Então o Senhor Deus toma o profeta Ezequiel, manda que ele cave a parede, que ele escave a parede, e aí quando ele cava a parede, ele vê os sacerdotes com incensário na mão. E esses sacerdotes, eles estão cultuando as imagens pintadas na paredes. E eram imagens de répteis, eram imagens de animais. E eles cultuavam aquelas imagens, eles diziam, o Senhor não nos vê. O Senhor não nos vê. Isso é muito sério, porque eles estavam tendo a perspectiva da impunidade. Deus não está vendo, nós estamos dentro das nossas recâmaras e o Senhor não nos vê. Mas mal sabia ele que além de Deus, que contempla todas as coisas, estar vendo, ele envia o profeta Ezequiel para que esse pudesse ver também. Então a tônica no capítulo 8 é de que a abominação ela vai crescendo em escala, ela vai alcançando um nível cada vez mais alto até atingir o ápice na última imagem apresentada por Deus. Então Deus mostra a imagem que causa ciúme, ele diz, coisas mais abomináveis ainda você verá. E a segunda figura é que Deus manda que ele cave a parede. Quando ele cava na parede, isso é uma visão que o profeta está tendo, não é literal, viu? Frise isso. Mas ele cava na parede e ele encontra uma porta. Quando ele observa do lado de dentro, estão os sacerdotes com o incensário na mão, que era utilizado para cultuar a Deus no dia da expiação. Então eles estão cultuando aquelas imagens. Isso está associado com zoolatria, ou seja, culto a animais. Nós sabemos que isto fazia parte da cultura egípcia. Então veja que primeiro a abominação estava associada com o culto das divindades cananeias. Agora, na segunda figura, a segunda imagem que Deus apresenta ao profeta Ezequiel, eles estão cultuando animais pintados em relevo na parede, que apontava para o culto dos egípcios. Eram os egípcios quem utilizava no seu culto adoração a animais, ou seus deuses tinham forma de animais. Então, esta adoração a animais é típica dos egípcios. Viam nos animais símbolos, viam nos animais emblemas, e eles consideravam esses animais sagrados. Então, os anciãos da casa de Israel, esses anciãos, ele deriva, essa palavra ancião, deriva da palavra grega aí na Septuaginta presbíteros. A Septuaginta é a tradução da Bíblia hebraica do Antigo Testamento em hebraico para o grego, traduzido por 70 anciãos judeus, e por isso chama-se Septuaginta. Então, tem-se esses 70 anciãos que estão cultuando aos deuses que estão pintados na parede, os deuses que estão colocados, representados na paredes. Então esses anciãos, a palavra hebraica zaken, que significa alguém idoso,
alguém maduro, alguém experiente. Como disse em grego, quando se traduz as escrituras do hebraico para o grego, a palavra é presbítero, que é aquele que é mais velho, aquele que é mais maduro. As pessoas tinham essas pessoas como referência, como alguém que tinha uma experiência, uma maturidade de vida. Eram líderes também comunitários, conforme está em Ezequiel 7:26, conforme está em Êxodo 19:6. Então, são os anciãos. Esta expressão 70 anciãos, os irmãos lembram do contexto do Êxodo, que existiam 70 homens anciãos que auxiliavam a Moisés. Então nós temos aqui esta liderança do povo, essas pessoas experientes, influentes entre o povo, que estavam cultuando a estas imagens pintadas na parede. Então veja que Jazanias, filho de Safã, era um daqueles que estavam envolvidos nesta prática idólatra. Isto é importante porque Safã, ele foi o escrivão de Josias, o qual participou da reforma espiritual promovida pelo rei Josias. Então, sendo Jazanias filho de Safã, ele foi alguém que regrediu espiritualmente. Ele foi alguém que desgarrou dos princípios bíblicos, que desgarrou da instrução da palavra de Deus. Então, isso é muito preocupante porque, em alguma medida, está acontecendo nas nossas igrejas, pessoas que tiveram pais piedosos, homens de Deus, mulheres de Deus, as suas mães, agora estão esfriando e apostatando na fé. Temos que ter muito cuidado por conta de não incorrer na prática idólatra. Mas note que esta questão da idolatria está associada, harmonizada com os deuses do egípcio, que nos seus cultos tinham representação de animais, como gato, como boi, ovelha, répteis, estavam associados ao culto egípcio. Isso apresenta que as raízes idólatras que o povo cultivou no Egito durante os 400 anos de escravidão, parece que não ficou apagada da história do povo. Isso remete a uma tradição ancestral de idolatria que o povo de Israel praticava. Isso também, além do elemento espiritual, está associado com o elemento político, porque tendo a perspectiva de que Deus havia abandonado a terra, então eles tinham o medo dos seus inimigos assim invadirem a terra, especificamente os babilônios. Então isso também tinha uma conotação política, cultuar os deuses do egípcio, porque eles também tinham a esperança de que os egípcios vinham socorrê-lo quando em algum momento a terra de Judá fosse invadida. Esta era a expectativa do rei Josias, essa era a expectativa do rei Zedequias, que foi um rei vassalo colocado no trono por Nabucodonosor. Então, este rei, este povo, voltaram à prática do culto às divindades egípcias, e eles esperavam que politicamente fossem socorridos quando, em algum momento, os babilônios viessem novamente invadir Judá. Então veja a importância aí deste texto para a nossa reflexão. Então nós temos ainda que esses anciãos, eles estavam cultuando a estes falsos deuses com a perspectiva de que Deus não os estava vendo. Mas Deus ainda fala com o profeta Jeremias que a abominação maior do que aquela, estava por vir. Este é o tema do nosso próximo ponto, que vai tratar sobre o ritual de Tammuz. Se você chegou até aqui, eu quero convidar você que se inscreva no meu canal, no canal de Daquê. E você pode também
curtir o nosso conteúdo, comentar e compartilhar com mais e mais pessoas para que possamos crescer e continuar compartilhando doutrina bíblica, comentários das lições bíblicas, para que mais e mais pessoas possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Muito bem, você pode adquirir também a canequinha do canal de Daqui. Daqui eu vou tomar uma aguinha. Avançando mais um pouco, queridos, nós temos o ritual de Tammuz. Então, Tammuz era uma divindade, um deus babilônico, associado com os sumérios também. E a história de Tammuz é muito antiga, né? A história de Tammuz, ela remonta a séculos e séculos no passado. Então, nós podemos perceber que Tammuz foi um deus cultuado na antiguidade, e contam os estudiosos que este deus passou a ser cultuado a partir do momento que a sua mãe, Samiramis, ela evocou para ele o título de divindade, ou o status de divindade. A Bíblia fala sobre Nimrod, o poderoso caçador diante da face do Senhor. Essa expressão diante da face do Senhor, ela é melhor traduzida como em oposição ao Senhor, ou em oposição à face do Senhor. Então, este Nimrod, a Bíblia fala que ele foi o fundador de Babel. Ele fundou a cidade de Babel. Então, os estudiosos, os historiadores, apresentam que ele casou-se com Samiramis. E esta Samiramis, sua mulher, após a morte de Nimrod, ela que já estava grávida de Tammuz, quando deu à luz a Tammuz, ela evocou a Tammuz o status de divindade, dizendo para o povo de Babel, dizendo para o povo dos seus domínios, de que Tammuz era a pessoa de Nimrod reencarnada. Era o próprio Nimrod reencarnado. E a partir de então, Samiramis, que evocava status de virgindade, de pureza, ela passou a ser adorada juntamente com Tammuz. Ela passou a receber um status de divindade juntamente com Tammuz e passou a ser cultuado juntamente com ele. Então Samiramis passa assim a ser adorada pelo povo de Babel, e a partir de então este culto ele vai mudando de forma. Este culto à divindade com um filho vai avançando ao longo da história, ganhando contornos e status sempre divinos, mas sobretudo associado à adoração à mãe e um filho. Então nós podemos perceber que em muitas culturas esta adoração, este culto, ele passa a ser apresentada. Então Samiramis também a deusa Estar, também mencionada na Bíblia. Se os irmãos perceberem, pesquisarem, vocês podem perceber que na cidade de Babilônia tinha um portal. E este portal era o portal de Estar, ou seja, um portal que adentrava a cidade de Babilônia. Era um portal em homenagem a essa deusa Estar, que é a própria Samiramis. A Babilônia é hoje no atual Iraque. Então nós vemos que a Samiramis ali era cultuada entre os babilônios. Então nós podemos ver que Samiramis e Nimrod eram cultuados como a deusa virgem com o seu filho. Então era o menino Deus, Tammuz, cultuado junto com a sua mãe. E este é o berço, esta é a raiz da mariolatria, do culto de Maria com
o seu filho Jesus Cristo. Então o culto a Maria, ele tem as suas raízes no culto antigo a esta deusa Estar, Samiramis, né? Lá na Babilônia e mais anterior ainda na Torre de Babel. Então esta Samiramis, ela era cultuada por diversos povos, né? O autor Ralph Wood, ele apresenta o culto a Samiramis nas diversas culturas pagãs. Por exemplo, a deusa mãe cultuada com seu filho, ela é cultuada aí nos povos como os egípcios. Eles eram cultuados como a deusa egípcia Ísis, né? E o seu filho Horus. Então, deusa Íris e Horus eram cultuadas pelos egípcios. Na Babilônia já tinha imagem de divindade, né? De uma divindade mulher com um filho no colo. Lá, entre os budistas, tem a Maia com o seu filho Buda. Lá na cultura indiana tem a deusa Devaki com Krishna, o seu filho. Então lá no culto da Roma antiga, ela passa a ser renomeado, este culto passa a ser renomeado e associado com Maria e Jesus. Então este culto a Maria, ele já vem há muitos séculos atrás. Então nós vamos perceber que essa raiz de idolatria, ela está presente no meio do povo. E aí, voltando para a nossa lição, nós podemos perceber que Deus estava irado com a abominação das mulheres que estavam chorando por Tamuz. Neste tempo, esta divindade Tamuz, o culto a Tamuz estava associado com as mulheres que choravam por ele. Essas mulheres que está identificada aí no texto como carpideiras, que eram pessoas profissionais que eram contratadas para ficar chorando em velório. Então acreditava-se que Tamuz, ele morria e ressuscitava todos os anos. Ele está associado com a fertilidade, com a produção agrícola. Então, quando chegava o verão, Tamuz morria, mas quando vinha a época das chuvas, ele ressuscitava, ficava vivo durante 6 meses, e aí quando vinha o verão de novo, ele morria e ficava morto durante 6 meses. Então era necessário este culto, esta associação das carpideiras que chorava, e segundo a crença, a inundação das lágrimas das carpideiras que chorava por Tamuz faria a vegetação reverdecer, faria os campos florescer e traria Tamuz de volta ressuscitado. Então era este o culto, era este o ritual, né, de culto a Tamuz. Essas mulheres chorando por Tamuz, elas indicava esse tipo de ritual. Então Tamuz, que era o deus da vegetação, dos rebanhos, era o deus da agricultura, aí no culto babilônico, ele exerceu uma influência muito grande entre os judeus. Ele exercia uma influência muito grande entre este povo de Israel. Mesmo após o cativeiro babilônio, os israelitas batizaram o 4º mês aí do seu calendário com o nome de Tamuz. Este 4º mês corresponde ao mês de junho e julho no nosso calendário gregoriano. Então, a influência de Tamuz ainda exerceu durante muito tempo sobre a nação ou sobre o povo
de Judá. Então, você pode perceber que este culto, esta adoração, este rito de adoração a Tammuz estava aí associada com essas mulheres escarpideiras que ficavam chorando, representando assim um forte sincretismo religioso, viu? Uma mistura. Mas eu disse, não, a abominação ainda não acabou. Então já vimos a imagem que causava ciúme em Deus, vimos os anciãos que estavam nas suas recâmaras, achando que Deus não estava vendo, cultuando aos animais, vimos o culto à natureza. Agora nós vamos ver o outro elemento aí, o outro ponto, os adoradores do sol. E isso é muito terrível, que é o ápice aí da escala nas abominações que Deus mostrou ao profeta Ezequiel. Como disse, o grau de abominação ele foi crescendo, até que atingiu o ápice. O ápice é justamente aqui o culto, a adoração ao sol, a adoração aos astros. Então, Ezequiel viu ainda aí 25 homens de costa para o templo, voltado para o oriente, adorando ao sol. Era uma afronta muito grande a Deus. Moisés já havia advertido aos israelitas que não cultuassem aos astros, nem o sol, nem as estrelas, nem a lua. Isso está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Então, havia no Egito também, e aí nós estamos retornando mais uma vez ao sistema de culto egípcio. Havia lá no Egito o templo ao deus Sol, o lugar onde o sol era adorado. Em hebraico era chamado de a casa do sol. É um termo em grego, Heliópolis. Heliópolis significa a cidade do sol. Então, mais do que a casa do sol, lá no Antigo Egito, tinha a Heliópolis, que era a cidade do sol, o templo ao deus Sol. Esse deus era cultuado no Egito já há muitos séculos, já há muitos anos, né? E tinha lá a cidade de a palavra hebraica On, né? Lá no contexto do Antigo Testamento, no livro de Êxodo, aparece lá a palavra os sacerdotes de On. Este On era justamente este deus Sol, que era cultuado pelas divindades egípcias, que é também chamado pelos egípcios de Ra, o deus Sol. Então veja que o culto a esta divindade, o culto ao Sol como a divindade, melhor dizendo, trazia a ira, o ciúme, trazia o zelo de Deus, né, exteriorizado aí pelo ciúme, por esta ira, porque eles estavam trocando Deus. E aqui a abominação ela alcança o seu ápice porque é muito emblemático. Eles estão de costas para o templo e voltados para o sol, adorando o sol, cultuando ao sol. Eles estão abandonando a Deus, eles estão renunciando veementemente o Deus Todo-Poderoso e se voltando para outra divindade. E é interessante que nesse contexto Deus não tinha abandonado a terra. A glória de Deus ainda estava por ali. No entanto, depois nos capítulos que se seguem, até o capítulo de número 11, nós vamos ver que a glória de Deus vai sair do templo. Deus vai tirar a sua glória do templo. Aquele templo que estava infectado por estas abominações, ele vai sucumbir aos babilônios em 586 antes de Cristo. Então perceba que este culto ao Deus Sol, ao Deus Ra, é algo que causou em Deus uma ira muito grande.
causou em Deus uma ira terrível, porque já pensando ou trabalhando contra esta adoração ao sol ou aos astros, né, Deus ordenou que Moisés construísse o templo de forma proposital, a que os seus adoradores, quando viessem adorar a Deus, eles ficariam de costas para o sol e de frente para o templo. Eles adorando a Deus, eles estariam tendo o templo adiante dos seus olhos, e o sol ele estava à sua retaguarda, estava de costas para o sol. Mas aqui o que eles fazem é o inverso. Eles se curvam para o sol e eles rejeitam, eles abandonam o Deus Todo-Poderoso. Então note que Deus está sendo rejeitado, Deus está sendo rechaçado, Deus está sendo abandonado pelos seus adoradores. E aí Deus ele vai mostrar para o profeta Ezequiel que desta forma não tem outro remédio, a não ser que a sua ira desça, se manifeste contra aquele povo. Então, este foi o tópico aí de número 2 da lição. No tópico 3 trata dos anciãos aí na casa do profeta Ezequiel. Então você veja que o profeta Ezequiel, ele recebe os anciãos na sua casa, porque os anciãos de Israel eles tinham um respeito muito grande por Ezequiel. Além dele ser sacerdote, ele era também um profeta de Deus. Então eles vinham a Ezequiel para consultar a vontade de Deus, para saber a vontade de Deus por intermédio do seu profeta. Então esta lição ela é de suma importância para todos nós, porque apresenta este caráter de abominação, o que a idolatria faz com aqueles que entram por este caminho. E a idolatria, em última análise, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida, em nossas atitudes e em nossas decisões. Não deixe que nada ocupe o lugar que é próprio de Deus na sua vida. Não deixe que nada substitua Deus na sua vida, porque Deus ele é soberano e ele tem cuidado de nós. Então perceba que o profeta Ezequiel ainda recebe os anciãos na sua casa quando os anciãos vêm para consultar ao Senhor, para se aconselhar também com o profeta Ezequiel. E desta forma nós chegamos à conclusão dessa lição de número 3. Então frise com seus alunos em sala de aula que essa lição ela é de suma importância e que nada pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Beleza? Legal? Então, se inscreva no nosso canal, curta os nossos conteúdos, comente, compartilhe, para que possamos atingir o maior número de pessoas possível. Que a sua lição bíblica na escola dominical seja uma bênção, que seus alunos continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, e desta forma o nome do Senhor será glorificado. Que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente, em nome de Jesus. Até a próxima aula, até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.